Quantos anjos existem? Será que nós temos referências nas escrituras antigas, nas escrituras sagradas, sobre a quantidade desses anjos? Em Apocalipse 5:11 está escrito: E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades e miríades, milhares de milhares. E em relação à aparência dos anjos, os anjos realmente têm asas? Eles possuem asas? Algumas pessoas dizem que aquilo é como se fosse um escudo, uma força, um poder e uma proteção para eles se manifestarem aqui mais próximos da Terra. Alguns dizem que eles podem se disfarçar de homens, de pessoas comuns e até de animais. Em Hebreus 13:2 está escrito: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Se formos levar em consideração essas mensagens, os anjos podem estar em qualquer lugar, a qualquer momento e sobre qualquer forma. E como eles são milhares, certamente cada um deles tem funções e níveis diferentes entre si. Hoje quero apresentar para você o caso da Hadassah. E ela mesma vai contar o que ela via quando estava trabalhando no hospital em Israel. Senhor Celso, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Hadassah, eu tenho o canal Anjos, Orações e Simpatias aqui no YouTube e eu vou falar da minha experiência com os anjos. Desde criança eu tenho assim aquele fascínio pelo assunto dos anjos, porque eu já vi alguns seres de luz e no meu entendimento de criança eu não sabia o que era aquilo. E, claro, você cresce numa sociedade a qual você não pode ficar falando desses assuntos, senão você é taxada de louca. Então, eu não tive como me aprofundar nesse assunto, até por falta de material no Brasil. Material, eu digo material assim, com mais profundidade, com mais seriedade. Não é coisa colada e copiada como nós, infelizmente, tínhamos até 20 anos atrás. E, em uma oportunidade, eu imigrei para Israel. Então lá eu fui trabalhar com crianças especiais e também fui trabalhar em um hospital onde eu fui designada para fazer tratamento paliativo para doentes de doenças terminais. E eu, por ser muito jovem, aquele choque todo em lidar com a morte cotidianamente não ia me fazer bem. Então, quando eu senti que aquilo poderia me trazer, de repente, uma depressão, eu me apeguei, neste momento, muito com o meu anjo da guarda. Muito mesmo. Então, eu acabei, assim, vislumbrando meu anjo da guarda em sonho. E dali eu comecei a ter mais fé. E também já tive outras situações de ver anjos, não anjos meus, né? Principalmente quando tinha um paciente para falecer, o paciente parecia bem e eu comentava assim, eu postava até isso no meu Facebook na época, quem me conhece sabe disso. Eu falava, gente, aquele paciente tal não vai passar de hoje. E as pessoas falavam, por que, Hadassah? Porque eu via um ser de luz adentrando no quarto dessas pessoas. Não foi uma vez, não foram duas, não foram três, foram mais de uma dúzia de vezes. Uma vez eu vi uma menininha vestida de branco entrando, mas ela também tinha aquela aura gigantesca assim, que você tem a impressão que são asas, mas não são asas. Ao meu entendimento, eu não quero aqui difundir nenhuma crença, mas é a minha percepção, que aquilo é a aura do anjo, porque a nossa crosta terrestre é um ambiente muito denso, energia negativa, miasmas, então eles precisam dessa proteção. Então algumas pessoas acabam vendo isso
de forma constante acreditam que são asas. E eu pedi sabedoria para Deus, para entender melhor sobre os anjos. E o destino foi me levando por caminhos maravilhosos. Acabei estudando em uma yeshivá, que é uma escola religiosa para moças, onde havia um rabino que falava português, mas ele era francês e ele era cabalista. Então eu tive essa sorte magnífica de conhecê-lo, e dali eu passei a ter mais conhecimentos mais profundos, livros que muita gente nem sabe que existe, esses livros assim em hebraico bem arcaico, e muita coisa assim que não é de domínio público, porque isso faz parte de estudos milenares. Então um dia eu vindo dentro do ônibus e eu comecei a aceitar que a lógica de Deus não é a nossa lógica. As coisas não acontecem como a gente quer. Tem uma explicação por trás disso. E quem somos nós para afrontar a Deus? E quando eu dei por mim, eu já estava perto da minha casa. Isso era por volta de umas 8 da noite. Já era escuro nesse dia. E eu olhei, eu era a única dentro do ônibus. E eu estava sentada mais para a parte do fundo, porque você pode também descer pela porta da frente, não tem problema, o motorista abre a porta. Mas aí eu pensei assim, eu tô aqui perto da porta, se eu andar, né, eu posso cair no ônibus, que o motorista estava bem acelerado. E quando eu estava descendo, eu vi que o meu pé fez um barulho, o meu sapato tocou em alguma coisa que fez um barulhinho. E era essa coisinha aqui. Não sei se dá para vocês verem, é bem velhinha. Tá escrito aqui que é uma segulá. O que é uma segulá? É um talismã que contém orações. E tem os nomes divinos, os nomes sagrados, impronunciáveis de Deus, que dão origem ao nome dos anjos, dos 72 anjos cabalísticos, que não são anjos da guarda, que existe uma confusão muito grande. A pessoa olha na tabela e acha que aquele anjo cabalístico do dia e da hora é o anjo da guarda. Vocês podem ver que aqui são os nomes divinos que dão origem aos nomes de Deus. Aqui tem umas orações, tem uma menorá, tem umas orações para a gente fazer. Aqui atrás também eu já vi em São Paulo um rabino fazendo tipo um benzimento em uma pessoa com esse símbolo, e chamou a pessoa discretamente no canto e orou por aquela pessoa que estava enferma na ocasião, que eu conhecia de vista. Então, eu levei isso daqui pro rabino cabalista ver. Também veio mais outra oraçãozinha. Isso aqui é de ouro, é feito com ouro 18 quilates. E veio mais uma oraçãozinha. Esse aqui é um cartão metálico apenas, esse vocês podem ver. Veio a oração de proteção da viagem. Então, eu guardei e mostrei pro rabino, porque eu queria tentar devolver. Eu liguei para a empresa Egged, que é a empresa de ônibus, e eles falaram assim que iam perguntar para o motorista se tinha alguém procurando essa segulá. E liguei várias vezes, até uma semana, e o motorista falou que ninguém procurou. Aí eu falei com o meu rabino falou: Radassa, pode parar de procurar o dono. Você procurou já há uma semana, você já fez sua parte, isso daqui é um presente de Deus. E ele, sem saber desse meu questionamento sobre os anjos, ele falou: isso daqui é a resposta que você está procurando para os anjos. E eu falei: mas como que o senhor sabe? Ele falou: essa segulá não aparece para qualquer pessoa achar assim no meio da rua, dentro de um ônibus. Isso aqui é coisa de cabala elevada, de altas esferas. E eu confessei para ele que, por causa que eu trabalhava com essas pessoas e eu queria me tornar uma pessoa melhor, entender mais, aceitar mais a vida como ela é, eu havia pedido muita orientação para o meu anjo da guarda, para os anjos. Então ele falou: você quer sinal melhor que esse? E ele falou: você vai um dia ter que trabalhar com os anjos, você vai explicar também para as pessoas sobre os anjos, porque é nossa missão, nós que temos o conhecimento, explicar. Você pode fazer um livro, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que propagar essa mensagem. Você também pode ser uma mensageira dos anjos. E eu achei aquilo legal. Então essa é a minha experiência que eu queria dividir com vocês.
porque foi uma coisa assim muito fora do comum. Eu não esperava assim achar, justamente naquela semana, naquele estado de questionamento, de busca por respostas, né? E a maior prova é que os anjos trabalham em sincronicidade, eles são rápidos, são mensageiros, mandam respostas. Os anjos não precisam ser idolatrados. Eles estão aí à nossa disposição. Eu costumo dizer que existem 3 coisas que são grátis nesse mundo: a chuva, o ar e a ajuda dos anjos. Um beijo para vocês. Gratidão. Muito intrigante, você não acha? Quero agradecer a Radassa por enviar esse lindo vídeo, seu depoimento com muito carinho, muito bem produzido, para o nosso canal, em respeito a você que está nos assistindo. Eu, com muita sinceridade, quero que esse tema dos anjos, que essas ações dos anjos e as vibrações angelicais estejam cada dia mais próximas de todos nós, cada dia mais dentro do nosso interior, fazendo parte, porque sendo um anjo, parte integrante do todo, parte integrante de Deus, com certeza somente benefícios Ele vai nos trazer. Então que o mundo cada dia mais esteja permeado pela energia dos anjos, pela energia do Criador, do Eterno, de Deus. Que assim seja e até o próximo programa.